Oi, seja bem-vindo ao canal Visionário Espiritual. Seja bem-vindo. Se inscrevam, comentem. Valeu, valeu, valeu. Eu vou falar um pouquinho aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5 primeiro. 2 Coríntios 5 primeiro. Tá falando assim, ó. Porque o apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Corinto, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Muito bom, muito bom. Então, o Espírito do apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, porque quem estava falando foi o Espírito quando ele disse, não é? Quando ele disse que nós temos uma casa não feita por mãos, não é? No caso, por mão de homem, mas uma casa feita pelo próprio Deus. É o Espírito, não é esta carne aqui, não. Ele estava se referindo ao Espírito, ao fôlego da vida, não é verdade? Porque lá em Filipenses 3,20 está dizendo, mas nossa pátria está nos céus. Mas nossa quem? Quer dizer, os nossos espíritos, nossos fôlegos de vida, que é o espírito de sustentação, tem uma casa eterna, uma casa que é o próprio Deus, porque nós temos uma minúscula partícula de Deus dentro de nós, que é o fôlego da vida que foi dado a todos os seres vivos, e esse espírito irá voltar para Deus e exatamente Deus é a morada, certo? Então o apóstolo Paulo estava falando lá para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ainda era carne, né? Eles ainda eram carne e era criança, não entendiam. O apóstolo Paulo foi obrigado a dizer que a nossa casa não é aqui, a nossa, mesmo que se essa casa, esse templo, caia, se transforme em pó, mas a nossa casa, quer dizer, a casa dos nossos espíritos, vai estar nos céus, no caso, com Deus, né? Porque Deus é a casa. O céu não é uma cidade, um país, um estado, não. O céu é o próprio Deus. E nós temos uma partícula de Deus dentro de nós, que é o nosso fôlego de vida, e esse fôlego de vida irá voltar para Deus, para a morada, não é? Para a morada que antes era, né? Morreu a carne, o espírito vai voltar para Deus, né? Porque a casa é o próprio Deus. Concorda? Então, canal Visionário Espiritual é o canal.